Bom dia, alunos dos quintos anos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cláudia e vou continuar ministrando as aulas de matemática para vocês durante esse segundo bimestre. Então, a partir de hoje, iniciamos o segundo bimestre. Mas antes de entrarmos na nossa aula mesmo, com o conteúdo a ser trabalhado hoje, gostaria de passar alguns avisos. Então, vamos lá? São lembretes que, observando e dando visto nos cadernos, pude notar aí com vocês. Então, vamos lá. A partir de hoje, vocês devem usar um caderno para cada disciplina. Quem já faz isso, já está usando, continua. E quem não está, deve começar ainda agora com essas aulas. Então, vai ser um caderno para português, um para matemática, um para conhecimento integrado, outro para inglês e o outro específico de artes. Lembrando que todo início de cada aula vocês devem estar anotando a semana, seria a data, a aula, que nem hoje é a aula 1, referente ao segundo bimestre, e o conteúdo a ser trabalhado, seja em cadernos, seja nos livros. Deve constar aí páginas e o que é o conteúdo. Lembrando também, gente, que vocês não devem fazer nenhum tipo de exercício à caneta. Eu observei que tem aluno fazendo conta com caneta, e isso não deve ser realizado. Tudo quanto for respostas e exercícios, eles devem ser feitos a lápis grafite. Vocês não podem também esquecer de fazer as correções. Nós temos as aulas com as correções. Então, vocês devem colocar o certo com caneta vermelha ou lápis de cor vermelho e, quando errarem, devem apagar e corrigir. Não deixar folha em branco. Observei que tem aluno escrevendo na frente da folha e deixando o verso em branco. Isso não deve acontecer. Vocês são já alunos de quintos anos e sabem usar o caderno. Então, vai escrever na frente da folha e no verso dela também. Lógico que deixando tudo organizado, pulando linha, sim, quando for necessário, mas folha não. Outra coisa que eu pude observar aí, gente, foi aluno que está fazendo o quê? Copiando, não copiando, quer dizer, as perguntas e fazendo apenas as respostas. Não. Quando tiver exercício no caderno, vocês precisam sim copiar as questões, as perguntas e depois fazer as respostas. E não deixar em branco as questões e dando somente as respostas. Isso ocorre no livro. O livro você só coloca resposta. Já no caderno é necessário fazer as duas coisas. Ou seja, copiar as perguntas, as questões e fazer as respostas. Outra coisa. Quando eu dei visto no caderno de vocês, teve alguns cadernos que eu acabei colocando, escrevendo que estão incompletos. Isso vocês devem desconsiderar caso vocês tenham feito tudo num caderno só no início desse ano, como tinha sido pedido. Então, caso aconteceu isso, desconsiderem o aviso que o caderno está incompleto. Agora, também teve casos que realmente os cadernos estão incompletos, pois faltam muitas coisas. E é isso que eu quero alertá-los. A partir de agora, começando o segundo bimestre, procurem deixar tudo organizado, acompanhar aula por aula, fazer as atividades e fazer as anotações necessárias. Combinado? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Olha aí o que eu falei. Então, no caderno, vocês devem colocar bem em destaque, que é o segundo bimestre que nós estamos começando, colocar a data que se refere a essas aulas de matemática, que será da semana de 10 a 14 de maio, o conteúdo que contempla a unidade 2 do nosso livro, e tem o nome lá de medidas e operações. Hoje vamos trabalhar com as medidas.
Qual o material que eu vou utilizar com vocês hoje? O caderno, para eventuais anotações. Eu acho muito importante o aluno que faz as anotações durante essas explicações. E o livro didático, onde estarão as questões que nós vamos trabalhar. Vocês vão fazer como lição. Antes de iniciar a lição do livro, propriamente dita, as atividades, eu deixei aí um link, que é um vídeo, fazendo as explicações dessas medidas, de grandezas e medidas. É um vídeo complementar, curto, de 8 minutinhos aí, que vai ajudar bastante antes de fazer a atividade do livro. Combinado? Então, vamos lá. Medidas e grandezas. Já reparou que a todo momento estamos buscando formas de mensurar coisas? O que é mensurar? É medir. Quantidades de alimentos que compramos, tempo para fazer determinadas atividades, distância entre lugares. Então, nós vamos no mercado, compramos a carne, é por quilo, certo? Nós temos horário a cumprir. Horário para trabalhar, horário para estudar, para levantar, um horário de uma consulta já marcada, mês, dia, né? E distância entre lugares, quando vamos de uma cidade a outra, mesmo dentro da mesma cidade, quantos metros, quantos quilômetros, quando compramos tecidos, quantos metros de tecido, de fita, de corda, de mangueira. Então, usamos as medidas. Pois é, tudo isso é importante para termos referências no cotidiano e nestas situações estamos lidando com grandezas e medidas. Devemos entender como grandeza aquilo que pode ser quantificado. O que é quantificado? Né? Contado, medido, como o comprimento, a temperatura, a massa, o tempo, o volume, a força e outras coisas. Já medidas é o que mensura as grandezas, ou seja, cada medida vai possuir o seu próprio símbolo, o seu próprio nome, como nós vamos ver agora a seguir. Então, quando eu falo, né, de grandeza, quer dizer que eu posso medir, são coisas que eu posso estar medindo, e cada medida tem o seu símbolo, o seu nome. Olha lá, unidades de medida no cotidiano, no nosso dia a dia. As unidades de medida que usamos frequentemente são o comprimento, que para medir tamanho, e para isso usamos o quilômetro, o metro, podemos usar a régua, palmos, pés, trena. Usamos também como medida a massa, para medir o quê? Quantidades de objetos sólidos. E podemos usar o quê? A balança para fazer essa medida, que vai nos dar o quilograma, que seria o quilo, que nós estamos acostumados a falar quilo, e o grama, e não a grama, viu, pessoal? Então, quando eu vou lá no mercado, eu peço assim, 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela. Por quê? Porque o grama é peso e não a grama. Gente, vou aqui ligar o meu cabo de energia que está acabando minha bateria. Só um minutinho, tá bom? Prontinho. Então, cuidado aí, certo? Se eu falar a grama, é aquele matinho lá, o capim, certo? Usamos também, podemos usar para medir isso aí também, uma colher. Quantas colheres de farinha, quantas colheres de açúcar, colher também é medida. Temos colher de sopa, colher de chá, de café, são as medidas das colheres. Temos a capacidade, que era para medir o quê? Líquidos, litro e mililitro. E podemos usar também para medir o líquido, copo ou xícara. Temos a medida de temperatura, que é o que nós fazemos, medimos com o
termômetro, quando vamos ao médico, o médico tira a nossa temperatura. Temos o tempo, que podemos medir com o nosso relógio, que vai nos dar horas, minutos, segundos. Temos a ampulheta, que foi também utilizada um bom tempo como medidor de tempo. E calendário, que nos dá referência ao ano, a meses, semanas e dias. Agora aqui, eu quero deixar para vocês que são as medidas mais comuns que nós usamos no nosso dia a dia. Tem outras? Sim. Tudo tem múltiplos e submúltiplos das medidas. Mas eu coloquei aqui hoje para vocês as mais importantes, as mais utilizadas. Não é dizer que nós não iremos aprender as outras, tá bom? Mas as mais utilizadas são essas. Então, aqui, o comprimento. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver que está o símbolo e o que significa. Então, o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Na massa, o que nós usamos para falar da massa? Quilograma, que é o quilo, e o grama. Arroba. Arroba é muito utilizada para peso de bovinos e suínos. Arredondando, uma arroba é equivalente a 15 quilos. Olha o símbolo dela. E temos a tonelada, que também é usado para grandes pesos, né? Pesar cargas de caminhão, pesar grãos, ferro. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. E o símbolo é o T. Capacidade, que é o líquido, né? Eu vou medir líquidos. Então, litro e mililitro. Temperatura, para nós, é o graus Celsius. Olha o símbolo, é uma bolinha com o C maiúsculo. Lembrando que a bolinha não tem tracinho embaixo, porque se tiver tracinho embaixo, eu estou falando de números ordinais. E não é o caso. Aqui é temperatura, tá bom, gente? E o tempo? Horas, é um H sem S, minutos e segundos. E aqui estou falando de novo do vídeo que vocês devem assistir, seria nesse momento, quando vocês estiverem assistindo essa aula. Então, vocês parem o vídeo aqui e assistam ao vídeo que eu coloquei para complementar essa aula sobre medidas, sobre grandezas e medidas. Depois de assistir ao vídeo, vocês sigam para fazer o quê? As atividades que estão no livro. Então, agora, depois do vídeo, é hora de pegar o livro. Olha aí o nosso livro, certo? Então, depois de assistir o vídeo, vocês vão abrir na página 30, vão ler a página 30 e 31 e as atividades estarão nas páginas 32 e 33, para fazer com bastante atenção essa leitura e responder. Então, a página 30, vocês vão ter algumas informações. Essa caixa surpresa nós já fizemos em outra aula. Então, aqui pede para você conversar com um amigo. Nesse momento, não é possível, porque vocês estão em casa. Então, vocês conversem com alguém aí de casa, uma pessoa que esteja acompanhando vocês a essa videoaula, ou depois com o irmão mais velho, com os pais, né? Façam essas perguntas e tentem responder. Não precisa escrever, é oral. E atentem-se a todo o desenho, aos números que vão aparecer. Por quê? Porque esses números vão nos dar o quê? A importância deles, como eles estão mesmo presentes na nossa vida. Aqui é continuação, certo? Então, a leitura aí. Depois, vocês terão agora aqui o quê? As atividades. Então, o que está escrito? Que tal conhecer curiosidades sobre alguns animais? Vocês terão 4 pequenos textos de curiosidades falando sobre os animais. Vocês vão escolher uma dessas 2 formas aqui para estar descobrindo quais palavras que estão aqui. Vocês deverão completar esses espaços vazios, as lacunas, certo? Lembrando que aqui diz que essas palavras devem ser utilizadas uma única vez, certo? Então,
Aqui, continuando, o texto B, C e D. E o exercício 3, vocês vão colocar quais foram as medidas que vocês usaram não, que o texto usou, os 4 textos usaram. Então, houve medidas de comprimento? Quais foram as medidas utilizadas de comprimento nesses textos? Foi quilômetro? Foi metro? Foi centímetro? Foi milímetro? Então, vocês vão colocar aqui, analisando os 4 textos, tá? Teve tempo nesses textos? O que é o tempo? Teve horas, dias, meses, segundos, minutos. E massa, que é o peso? Houve quilo, quilograma? E capacidade? Tem lá, utilizando mililitro, litro. Então, vocês vão ter que reler os 4 textos e analisar quais foram as medidas utilizadas durante a escrita de vocês aí, a realização dessas atividades. Combinado? Bom, gente, a nossa aula de hoje encerra-se aqui. Façam as atividades com bastante atenção e capricho nas letras, bem organizado, que na próxima aula vamos corrigir. Combinado? Hoje eu fico por aqui, aguardando vê-los nas próximas aulas. Muito obrigada pela atenção e até mais!